Estamos começando mais um Garagem 77 de São José de Mipibu para o Mundo. E hoje, Antoine... Não, vai Não, se lascou todinho. Rapaz, hoje quem está dividindo a bancada aqui comigo, Alex Cossino, que veio aqui me visitar, bater um papo, eu disse, senta aí que tu vai participar do podcast. Eu disse, como é que foi o podcast? Você relaxa. Relaxei. Meu amigo Sérgio Rodrigues, hoje aqui marcando presença para a gente bater um papo, a gente rir, a gente se inteirar, tirar muitas dúvidas aí. E aí, quando eu tive a ideia de chamar, aí tu chamar Sérgio para bater um papo aqui com a gente, aí, bom, show! O pessoal que era música. Né? Aí, vamos falar de música. Deixa eu explicar aqui, né? Sérgio Rodrigues, eu conheci essa figura. Eu tenho essa coisa de sentir as energias das pessoas, né? Né, Mago? Eu chamo ele de Mago. Esotérico. Eu chamo ele de Mago. Mas esse esotérico tem um pouco daquilo também, que ele é meio assim. Todos somos. Enfim, eu vou conhecer o Pablo Canal Mormaço uma vez, eu, Cleide e Ayrton. Aí quando eu chego lá tem um cara muito estiloso, cara, com a gaita, com o violão, com o microfone muito estiloso, com a boina, cantando e tocando Engenheiros do Havaí. Aí eu, porra, bicho, Engenheiros do Havaí. Já me conquistou, já me apaixonei. Aí eu me aproximo de Sérgio, né? Começa a trocar ideia e tal. Resumindo a história, ficamos amigos. Tem um bocado de tempo já. Nem tinha Levi ainda. E aí... Ele era pequeno. Eu sempre vou prestigiar Sérgio lá no... Agora no Tábua de Carne, né? Tábua de Carne patrocina nós. É bom. Isso é bom. Qual é o dia do Tábua de Carne agora? É nos domingos. Nos domingos, né? Domingo à noite. Era nas sextas, né? Era nas sextas naquela época. Pronto, eu sempre ia na sexta-feira. Eu vou ter que até confessar aqui uma coisa. Teve um dia dos namorados que eu disse, Cleide, vamos jantar em Natal. Isso ela não sabe até hoje. Não, vai ficar sabendo agora, né? Sabendo. Aí eu fui olhar na agenda, deixa eu ver onde é que Sérgio está tocando. Estava tocando no Páprica. Eu disse, Cleide, tem um restaurante top que eu descobri, uma Páprica, muito bom. Páprica, patrocina nós. E de fato, Páprica top. Aí quando cheguei lá, eu já sabia que Sérgio estava lá, porque toca Engenheiro do Havaí, cara. Aí quando cheguei lá, eu, pra Cleide, né? Que coincidência, o Sérgio está tocando aqui. Inclusive, Engenheiros é sempre uma das músicas do Esquenta para aquele evento anual que a gente vai todo ano em Natal, né? Qual? Qual a música deles? A festa que é a própria da nossa idade, né? Sim. Eu acho que um dia você poderia trazer ele aqui para falar sobre esse movimento, que é o Jurassic Fest. A Jurassic Fest é uma festa dos anos 80. 70, 80, 90. 80, 90. Eu faço parte, eu tô dentro Capital Inicial, tudo essas bandas aí, mas quando a gente era moleque, eu falo esquenta porque a gente começa já na semana, eu pelo menos, né? A gente vai escutando muito música nessa época. Deixa eu dizer, Kátia e Jean, que são os organizadores, já estão aí em reuniões, hein, Kátia, Jean, aí para a terceira edição, né? Terceira edição do Jurássico. Terceira, Mas rapaz, chegou a primeira, ninguém lembrou de mim. Na primeira eu não fui. Ah, foi pra não, segunda. então essa é a quarta. Porque a gente foi na segunda e na terceira. Eu gostei do nome, né? né? Sinal que a gente, quarentão, cinquentão, já é tudo Jurássico, né, cara? Vou te mostrar o vídeo que a gente fez. O massa, né? A gente abriu uma janela grande aqui, deu uma escapada, mas... Não, olha, aqui o negócio é bate-papo, aqui não tem roteiro, não. A festa, ela começa às 6 da tarde e termina meia-noite. Né? Aí eu fui com a minha namorada no passado, e aí a gente falou assim, lá começa às 6, termina meia-noite. Aí a filha, engraçado que a filha dela falou assim, Vixe, mas é a festa dos coroa mesmo, né? Mas tem que estar em casa cedo, mas surpreendentemente eu saí de lá, era 1h30 da manhã, com a última música, quase saideira. E eu nem lhe conto como é que foi a saída dele. Não, agora conta. Já começou. Porque ele ganhou um presente lá, né? Ali eu fui bem caracterizado, anos 80, né? Camisa do... Se é pra falar de característica, tem que falar que no ano retrasado você foi com tênis que pisca, né? Mentira, cara. Que tem disco voador de menininho. Eu tenho. Era um sonho que eu tinha. Aí eu falando que eu tinha um sonho de criança de ter um. Daquele meu pai nunca comprou, minha mãe nunca comprou. Também era outra. Mas naquela época o tênis era de... criança. Não, mas na época que a gente era criança, o tênis que acendia, ele era de... Como é que a gente fala aqui? Que a gente acendia, que antigamente não tinha energia, que o povo acendia. Lampião? Mas enfim, aí eu contando isso em casa, né? Aí Ayrton, muito antenado,
Aí o cérebro dele disse, diga mais nada. Aí foi dia dos pais ou no aniversário aí? Dia dos pais. Dia dos pais. Aí me apresentei com um tênis que pisca. Que pisca. Cara, o massa foi que eu fui para a igreja com esse tênis. E a igreja que eu frequento, a PIB, é dessas da parede preta, né? Quando apagou tudo, meu tênis fazia. Pronto, na hora do Aí o louvor, pastor olhou assim, pediu emprestado o tênis, né? Começou a piscar no altar, o pastor fazia, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Foi uma resenha, né? esse cara, a camiseta... Eu pensei que esses tênis só tinha pra criança. É, eu também. Vou mostrar Rapaz, depois. Ayrton vai consegue as coisas, Ah, né? é? passado até ele os foi, contatos, ele até foi Deus de duvida. Volta para o Futuro. Sim, aí voltando. Rádio Roadstar na mão. E tá até ali, lá. Roadstar cara Tá. toda ainda. Aí fui no Fusca, botei a placa amarela no Fusca. Tu tem como passar aquele vídeo aqui? É isso? Não, né? Beleza, mas eu Mas te mando. depois tem bota lá na hora da edição. Aí eu ganhei, fiquei em segundo lugar na caracterização nos 80. E o prêmio, uma pernoite num hotel Raros. Ô, beleza. Aí eu tava com a morena lá. Cleide, vamos embora. Meninos, vamos embora que não é todo dia que a gente ganha uma pernoite no Raros. Raros, por sinal, patrocina nós. Aí saiu, né, no Fusca, o Raros. Tá, e Cleide começou a ler o voucher, né? Certo. O voucher é de quinta meio de a semana. sábado, alguma coisa assim. E a festa foi o quê? No sábado? Foi de sábado pro domingo, ali já era, Foi. era de meio da semana. Aí, né? ou seja, não usamos o voucher naquele dia, né? Eu acho que Perdeu. ele sabia disso, que ele já tinha lido. Que ele é um cara bem instruído. Ele falou assim, eu vou aproveitar. E vou 2 vezes nesse negócio aqui. Mas enfim, Jurássicos é uma festa que, na verdade, ficou gravado, né? Cara, Porque a gente se sente bem, cara. Tem uma volta. Pra mim, assim, pra mim virou um evento anual. Muito legal, porque é muito família ainda. Eu não vivi essa época em Natal, porque eu não sou daqui, mas o que eu ouvia muito das pessoas na nossa faixa etária, que viveram esse momento de que Natal, quando tinha os bailinhos, né, era uma coisa muito família. Então, isso me remonta ao que eu sempre ouvi do que era quando você tinha ali 15 a 20 anos de idade, que você ia para essas festas de domingo, né, as domingueiras da época, e é muito legal, porque é um ambiente bem familiar mesmo, né? E aí Mas você pega as bandas que arrasam, que vão lá, o pessoal toca Mas, enfim, as músicas Sérgio já dessa está época. convidado e vai ficar na mesa com a gente, claro. Com Se certeza. não Eu for- só não bebo, cara. Não, a gente Não, também vai não. tá Se eu bem não. beber, velho, dá Mas, BO total. a gente Pronto. não. A gente, assim, no máximo aí Mas, vai enfim, continuar. falamos aqui, falei como eu conheci Sérgio, e eu nem apertei o botão para saber, mas enfim. Como eu conheci Sérgio, mas o assunto ia ser música, mas aí Sérgio disse, Edson, vamos falar sobre os O movimento escoteiro, né, movimentos cara? escoteiros. O Sérgio, ele é um amante, um praticante, é assim que se eu estiver errado, tu me corrige. Viu? Não, mas é isso mesmo. Paga é. 10, viu? Paga Se 10? fizer errado, você vai pagar 10. Um escotista, né? Escotista. E ele disse, não vá confundir escoteiro com o quê? Não é isso, é porque assim, veja bem. Eu Não, falei porque aqui, mas hoje- nada contra, pelo Não, amor de Deus. não é questão de estar contra ou a favor, é porque porque sou geralmente- leigo nisso aí. Porque às vezes o pessoal chama de desbravador de escoteiro de desbravador. E são instituições que praticam escotismo, sendo que são instituições distintas. Mas eu Existem sempre- várias, né? Mas eu sempre achei que quando eu vi um grupo de escoteiro, eu associava o desbravador, a adventista, né, do sétimo Exato, dia. Eu sempre Sempre e tem- assim, eu até nunca quis participar, nada contra religião, né, eu não tenho bandeira de religião, respeito todas, mas assim, cara, para eu ir para os escoteiros tem que ser adventista do sétimo dia. Cara, não. Mas enfim, até hoje eu achei que Que ser tinha alguma coisa a escoteiro ver, né? era ser adventista. E Sérgio veio para explicar isso aí para todo mundo, para mim, principalmente, e a gente tá aqui com enciclopédia. A única coisa que eu sei sobre o escotismo é que o pessoal tá sempre alerta. É o lema, né? Dos escoteiros é Mas sempre enfim, alerta. arrocha o dó, Sérgio. Bem, assim, eu não quero entrar na parte do papo histórico mesmo, não, porque, inclusive, quem poderia estar aqui era Tiago, que é eu acho que o Tiago é o curador do Museu do Escotismo, que é lá no Padre Miguelino, né? Que é o 12, que é o professor Luiz Soares.
como eu tinha falado para você, era mais essa parte mais assim que ninguém toca muito no assunto. Não é que seja a parte polêmica, né? Porque não tem essa parte polêmica. É assim a questão de algumas coisas que o pessoal ainda confunde muito, entendeu? Porque eu acho interessante, eu vou dizer porque eu acho interessante, porque é, tem gente que acha que o movimento escoteiro, por isso que dá certo demais o negócio desse, num papo desse, cara. Tem gente, tem gente que confunde escoteiro com adventista, que não é. Meu caso. Com adventista que eu digo com desbravadores. Desbravadores praticam escotismo maravilhosamente, são top, é muito bom. Inclusive a banda de música deles é maravilhosa. Seu cunhado é escoteiro, né? É, escoteiro, é. E a minha mais velha é lobinha. Ela é o quê? Lobinha. É escoteiro também? Escoteiro também. Sim. Pronto, aí Lobinho é o primeiro ramo, né? A base do movimento. Aí é Lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. Né? Encerra como pioneiro. Encerra não, né? Que você vai até a morte, na verdade. Você faz uma promessa. Enfim. E existem várias instituições no mundo todo que praticam escotismo, né? Que inclusive na data de hoje, né, que a gente está aqui, né, 1º de agosto, teve o primeiro acampamento escoteiro da história, certo? Que foi na ilha de Browse, na Inglaterra. Não sei se a tradução é essa mesmo, Browse. É? A gente está gravando hoje, que é sexta-feira, dia 1º de agosto. De agosto, né? exato. Vai ao ar amanhã, dia 2. Né? Então hoje está sendo... Hoje, para o movimento escoteiro, se comemora o dia do lenço. E esse é o motivo porque eu estou com lenço. Então, quem é escoteiro, escotista, quem participa do movimento de alguma forma, vai trabalhar de lenço, vai para a escola de lenço, vai fazer as atividades diárias sempre com lenço para até despertar curiosidade. É uma forma de homenagear o primeiro acampamento que teve, liderado pelo fundador, né, que foi Baden-Powell, e pegou esses jovens e fez esse primeiro acampamento. Aí tu vê o cara leigo como eu, aí vê o cara com essa, isso aqui tá em Gramado. Exato. Aqui no Rio Grande do Norte seria em Martins, né? Martins, exatamente. Pronto, pois hoje, né, no caso, 1º de agosto, que é na sexta, que a gente está fazendo a gravação, é o dia do lenço, em virtude do primeiro acampamento escoteiro da história. Aí vamos lá. Aí vocês podem perguntar aí à vontade. Eu, como eu disse... Quer uma água? Eu quero. Eu não vou entrar na onda da parte histórica e técnica, isso aí não, porque tem muita gente para falar e tem um site da União dos Escoteiros do Brasil, que é só você botar Escoteiros do Brasil, você entra e lê lá e é fácil. Essa eu gosto. Mas existem muitas instituições que praticam, muitas inclusive que eu nem conheço por nome, são várias. Eu tenho um chefe, uns chefes dirigentes assim, lá do meu grupo, que é o 04, certo? Eu faço parte do grupo 04, que é o São Francisco de Assis, que fica lá no bairro do Pitimbu. E eu sou chefe de tropa sênior, certo? Que são jovens na parte mais de adolescência já, né? De 15 anos à frente. E tem sempre essa parte técnica, quando você entra com um jovem e tal, você é pai, mãe, vai explicar e tudo, como fundou, qual o objetivo e tal, aquela coisa todinha do movimento. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que eu não quero entrar nesse negócio, porque é isso, cara, se tu chegar aqui e botar o nome dos conteúdos do Brasil, vai sair tudo. Vai sair tudo e é bem simples de entender. Mas você tem que falar dos bastidores aí, que tem uns temas que a gente precisa desmistificar aqui. Exatamente. Né? E você vai abordar aí cada um deles. Pronto. Eu tenho amigos que não são do movimento. E, como eu disse a você, deixar bem claro que existem várias instituições que praticam escotismo. E uma delas é a BSA, que é muito forte nos Estados Unidos, que é a Boy Scouts of America, né, a BSA. Ela é bem forte mesmo, é grande, ela, nos Estados Unidos ela comanda, digamos assim, eu comandava, eu não entendi, eu assisti o documentário,
É porque eu assisto televisão, cara, e me dá sono na metade. Então eu assisto a prestação, as coisas, entendeu? Eu uso pra Pra dormir, É. exato. Eu uso televisão pra dormir. Então, se você me perguntar um filme, como for o contexto do filme, não adianta, cara. E isso pode ser qualquer coisa. A mais interessante do mundo eu vou estar. Entendeu? Já abri um parênteses aí. Vá. Falou em usar a televisão para dormir. Cara, eu vou pro cinema e eu durmo. Fui uma vez pro cinema, aí o Cleide aí. Assisti Jurassic Park, era aí. Com aquele 3D. Aí botei o óculos, aí sentei lá, aquele friozinho. Cara, peguei no sono. O Cleide se arreta que eu durmo. Peguei no sono. Acordei já no final, um dinossauro, um tiranossauro Rex, acho. Com a boca na tua cara. Não, em cima do morro assim. Aí ele olha para mim e faz. Eu não entendi, Edson, por que tá o final do filme. Aí eu tinha acabado de acordar, eu disse, tu não entendeu? Cara, os dinossauros eles iam dominar a Terra. Mas só que veio o meteoro, aí eu criei uma história. Inventou uma história e colou. Ela não vê que eu tinha dormido. O que importa Eu é que cola. já usei o 3D que era para não E se perceber. dormiu, o dinossauro era 3D, foi lá, lambeu tua cara, voltou pra tela de Voltou cinema. pra né? terra. Pois é. Mas o que enfim, importa é o cara ser desenrolado. fechou parênteses. A rocha. Então, assim, a Netflix, hoje em dia, todo mundo assiste Netflix, né? A grande maioria do pessoal assiste Netflix. Eu, inclusive, adoro assistir. A prestação, como qualquer coisa, mas assisto. Aí surgiu um documentário falando que muita gente, pelo menos para mim particularmente, uma boa parcela de amigos que eu tenho, olha isso aqui, olha, você já viu isso aqui? Sobre a questão de assédio. Né? Muitas vítimas de assédio, não de assédio, de molestamento mesmo. E passaram anos para poder ter coragem de dizer o que aconteceu com eles na época. Que aconteceu esse problema com eles. Aí eu fui explicar para um deles. Inclusive, eu vou até dizer o nome dele aqui, que é problema nenhum, que é Brito. A gente foi companheiro de motoclube por muito tempo. E é amigo até hoje. Aí eu disse, cara, assim, primeiro que essa instituição não é a que eu faço parte. Eu sei que também isso não Quer dizer, não quer dizer que, entendeu? Só que assim, isso aí é da BSA, certo? O documentário, inclusive, ele coloca que foi acontecimentos com a BSA, que ocorreram nos anos 70, 80, por aí. Enfim, e realmente é uma coisa muito absurda, cara, certo? Então, as pessoas ficaram adultas para poder ter coragem de se manifestar que foram. Então, assim, o que eu quero dizer, primeiro logo deixando de cara, a gente, no caso, o voluntário adulto, né, que se chama de chefe, né, o chefe escoteiro, voluntário adulto, eu quero ser chefe escoteiro, beleza, chega no grupo, faz um cadastro aqui, não é assim, cara, que funciona, entendeu? todo um processo. É um processo, e é um processo bem meticuloso, entendeu? Tipo assim, vão pegar, ver se você tem passagem polícia, você tem que fazer cursos direto, inclusive tem 3 cursos, vários cursos, mas tem 3 fundamentais, que são um preliminar, um intermediário e um avançado, e você tem sempre que estar se renovando com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo, inclusive com o pessoal que tem autismo, essa parte tudo que for de que vem aparecendo, que o jovem vem, o jovem vai ter uma necessidade, porque é um movimento muito inclusivo. Não existe exclusão no movimento escoteiro. Não existe isso, cara. É muito bem organizado. A organização o jovem querendo participar, ele participa. Mas o menino é autista, ele vai participar da mesma forma do outro. E não existe esse negócio, não, mas ele não, é do mesmo jeito. Então, cabe a gente se preparar para poder... Então, existem pessoas dentro do movimento que são realmente preparadíssimas. Tipo assim, existem enfermeiros, existem médicos, existem militares, existe psicólogos, existe tudo. Existem os mais de campo, como eu, que não sei bulufa de nada. Sei o que eu vou aprendendo, né? Aí na prática. É aquela coisa, eu aprender fazendo, né? Que é até praticamente um lema, né? Eu aprender fazendo. E você vai pegando na prática. Mas não é uma coisa à toa, como muita gente pensa. Vamos pegar um bocado de menino, colocar uma mochila no nosso costas com uma barraca e pronto. Não é assim que funciona, certo? É uma segurança... Fábio Massal que o diga, né? Tu viu aquela montanha lá? Se ele tivesse sido escoteiro... Não é dessa forma. Aí, assim,
outra coisa que o pessoal pensa, o menino vai para aprender a fazer nó, para aprender a fazer fogo batendo duas pedras uma na outra. Cara, a galera viaja muito nisso, isso é muito engraçado. O pior é quando a pessoa manda o filho que é para não ter trabalho em casa. Ou pensa que é uma creche, exato. Mas, enfim, é um movimento educativo, certo? Um movimento, inclusive, de grande prestígio no Brasil e no mundo todo. Eu acredito, eu não tenho certeza, cara. Também não quero pesquisar no celular, não. Mas eu acho que só existe 4 países no mundo que não tem movimento escoteiro, certo? Um é o Laos, eu acho que o outro não sei se é em Cuba. Sim, aquele lá do Xing Ling lá, que eu esqueci o nome lá. Quem é o Xing Ling? Do cabelinho engraçado. Não, na China não. Norte, A Coreia do Norte. E Como é o tem nome dele? Xing Ling. Xing Ling. Xing Jinglong? Mas ela chamada de Xing Ling, cara. Xing Ling. Ele tem um cabelo, né, bem, parece que cortou numa cuia, né? Ele é engraçado, você quer um cara engraçado com nome engraçado, e quer ser brabo. Mas mata que sabe. É brabo, não é quer ser brabo, ele é brabo. Enfim, Xing Ling, se você estiver vendo esse podcast, olha, Não corte nosso não mande um teleguiado pra cima da minha cabeça. Mas enfim, então assim, não é isso, cara, é um movimento educacional pra vida toda, e a gente aprende muito também, o adulto, entendeu? Com eles. Então, assim, não é assim, vou pegar meu filho e vou colocar ele dentro do movimento escoteiro para ele aprender ao hino nacional, para ele aprender a marchar, para ele aprender... Não, cara, o movimento escoteiro não é militar. Ele traz uma coisa que, para mim, tem a visão sobre militarismo, mas é muito voltado para a questão da organização. Disciplina, A disciplina. né? Meu primeiro contato com o escoteirismo foi quando eu fazia o ensino fundamental ali, né? Quinta, sexta, sétima série, porque tinha um amigo, o Carlos, a gente é amigo até hoje, que ele era escoteiro. E era interessante, assim, a maneira, o processo dele, a educação dele, né? A maneira como ele lidava com as pessoas, a maneira como ele ajudava as pessoas, a maneira como ele se dedicava, inclusive, na escola. Então, para mim, Carlos, ele era uma representação do que realmente era o escoteiro. A maneira como ele era filho, a maneira como ele era amigo, a maneira hoje como ele é um cidadão. E as referências que ele sempre fazia sobre o estar no movimento escoteiro, mas principalmente a dedicação que ele tinha. Então, eu sempre olhava assim, lógico que acho que a ideia do militarismo, inicialmente, é muito pela postura e pela vestimenta. Exato. Pela postura e pela vestimenta. Mas eu vejo também muito pelo lado da organização. Mas entendendo que são duas coisas distintas, né? Mas o meu olhar sobre o movimento tem muita influência desse meu amigo na infância, lá, o Carlos, né? A gente chamava ele de galinha na escola, porque ele imitava uma galinha perfeitamente, essa era a razão. Em que sentido? Não, de imitar mesmo, o popó, aquela coisa toda, né? E então, e a gente chamava ele muito de o galinha, né? E acabou pegando isso com ele, né? Até hoje a gente, quando encontra com ele, chama ele de galinha. Então, o galinha, ele tinha isso. E quando eu já era adolescente, que a gente estudava em escolas diferentes, eu fui num evento que teve de escoteiros, que era uma trilha que ia ser feita. E lá estava o Carlos, né? Guiando e dando instrução. Eu falei, cara, isso daqui é uma coisa muito bacana. Então, o olhar que eu particularmente tenho desse movimento é assim, cara, você precisa de dedicação, você precisa ter certeza que você quer estar Exato. ali, porque você tem muito a aprender a se desenvolver. E o que eu acho bacana, como alguns outros movimentos, é o quanto o movimento do escoteiro, ele ajuda a pessoa a se formar como um cidadão. É esse o grande propósito. Eu sempre vi dessa forma, e isso é muito legal, né? Tanto que hoje a minha filha, eu falei, ela é lobinha, ela não está indo, né? Ela não tem ido. Ela passou ali 1 ano, quase, praticamente, indo, e para mim ela é escoteira. As outras menores, até esses dias falaram, vamos, estamos querendo ir. Então, no momento que elas quiserem assumir o compromisso de eu quero estar dentro desse movimento, embora eu não tenha a vontade, eu não tenha esse chamado, mas eu tenho total interesse de instruí-las e participem, porque eu sei que é um ambiente que traz uma formação de cidadão. Exatamente, é exatamente isso. Isso é fantástico. Você colocou o que é. Na geração que a gente está, no movimento do país que a gente está vivendo. É isso. O movimento escoteiro, a União dos Escoteiros do Brasil, ela é apolítica, ela não se importa com a questão de ideal político, isso, aquilo.
ela também não tem uma religião, certo? Que você tem que ser católico. Embora o grupo que eu participe, olha, eu tenho que falar desse cara. O grupo da gente, quando foi fundado, teve a participação de uma pessoa fenomenal, que foi Padre Ataíde, certo? Padre Ataíde não está mais com a gente lá no grupo, mas ele é um padre, inclusive ele é um padre escoteiro, né, cara? Ele gostava de fazer a missa com lenço. Hoje ele faria uma missa. No dia de hoje ele faria uma missa. Ele fazia uma missa com lenço. É o bonitinho. Padre escoteiro, ele era maravilhoso. E eu me recordo, que ele está vivíssimo, vai viver muito tempo. E eu me recordo muito que Padre Ataíde, no grupo, ele fez questão, embora o grupo da gente ficasse alojado nas dependências de uma paróquia, que é a paróquia de Santa Clara, ele disse assim, não quero que seja um grupo católico, não, porque existem muitos grupos escoteiros católicos, né? Aí disse assim, ainda até aproveita, né? Exato, mas ele fez essa... Para você ver o espírito escoteiro que o padre tinha. Ele diz assim, eu não quero que o grupo seja um grupo católico, eu quero que venha um menino católico, mas também venha um evangélico, mas também venha o espírita, mas também venha o de cano. Eu quero que venha, independente da religião. Se você categorizar, você perde a essência da inclusividade, ser incluso, né? Exatamente, que é o grande negócio do movimento escoteiro, é incluir e não afastar. Entendeu? E isso é um exemplo, Sérgio, desculpa cortar. Eu faço muito trabalho corporativo com empresas. Então, hoje a gente está discutindo muito sobre o assunto da diversidade. Então, quando você fala de diversidade, geralmente você pensa numa parte da sociedade. E não é isso. São várias partes da sociedade. São várias partes. E a diversidade, ela tem como tema central a inclusão. Então, na hora que eu gostei muito disso que o padre Ataíde traz, porque se na hora, seria bonito, beleza, ter um grupo de escoteiro numa linha católica, porque aí você pode juntar duas, vou falar aqui, filosofias. Exato. Né? Mas na hora que eu não quero esse rótulo, digamos assim, cara, aí você está vivendo a diversidade, você está potencializando a diversidade. De uma forma geral, né? Mais abrangente. Mas porque a diversidade é essa abrangência toda. Não me importa de onde você vem, o importante é você estar aqui. Exatamente, é isso. Então, hoje em dia na UEB, ninguém se importa, cara, se tu é a gente é interessante, todo começo de reunião tem a IBOA, né? Que é a parte a IBOA é aquele, se fosse usar um termo militar, seria uma formatura, né? De achar a bandeira, aquela coisa toda, só para vocês entenderem. Lá na IBOA, bandeira, avisos, oração, né? E a gente fica todo mundo no formato de uma ferradura, a bandeira do Brasil, às vezes bandeira do grupo, respeitando todo o processo de achamento de bandeira. Se tiver alguma autoridade, alguma pessoa dentro do grupo muito próximo, a gente dá meio mastro, respeitando que o país manda. Tal pessoa morreu. A bandeira nacional está sendo meu macho, dá o meu macho do mesmo jeito. Luta e tal. Pronto, na época que a rainha da Inglaterra faleceu, a gente deu meu macho. Não, além de tudo, ela também foi escoteira, cara. Isso quer dizer. Além de tudo, ela foi escoteira, né? Então, assim, ela foi dado meu macho. Então, assim, a gente respeita a linha, isso aí. Certo? Então, assim, os meninos, eles têm essa noção. Se você pegar um escoteiro, ele sabe que é errado que a bandeira do Brasil esteja hasteada no escuro. Talvez um menino, ele passe na rua, ele não entende porque tem um refletor na bandeira nacional da noite, e hasteada no mercado, como o Atacadão, o Nordestão, tem um refletor. É porque, se você for olhar, na verdade, é crime. A bandeira nacional, né, o pavilhão nacional está no escuro, hasteado. Uma vez Mas ele sabe, um escoteiro, ele sabe porque tem um refletor ali. Aquele refletor não é para espantar nenhum bicho. É em respeito ao pavilhão nacional. Exatamente. Eu não fui escoteiro, nunca fui, mas eu sempre fui um cara muito patriota. Dependendo de qualquer coisa, pela educação moral e cívica, que a gente acha que foi. Eu peguei essa matéria, eu estudei. Tia Lúcia, Organização Social Política Brasileira. Uma vez um cara me vender tapete personalizado para frente da loja. E numa época de Copa do Mundo. E o cara quis me vender um tapete no formato da bandeira do Brasil.
Eu me arrepio todinho. Eu também não compraria. Eu não comprei e disse, cara, não vende esse tapete. Ninguém vai pisar. Na Você bandeira. vai pisar na sua mãe? Às vezes eu sou meio Mas estúpido. é isso mesmo, assim. Mas acho assim, que eu não me vejo pisando na bandeira do Brasil e eu não estou falando de ideologia política, não. Não, Porque é hoje ideologia todo mundo- política, é uma questão todo de mundo- respeito todo mundo levar à sua porque a pátria. bandeira, não, eu tenho uma Eu- fala. eu hasteei a bandeira, eu cantei o hino nacional nas quarta-feiras. Isso. Eu canto o hino nacional, eu acho que eu sou meio americanizado, porque onde eu ouço. americanizado Mas não, cara, a não, gente não, vem de uma época que que fazia a gente foi isso. educado sobre o que era servir ao país, sobre amar a pátria, sem estudar em escola militar. Né? Isso. Porque, olha, o que eu aprendi que eu sigo até hoje, eu vejo no recrimino, porque as pessoas aprenderam assim, e aí aquela coisa, né, quem estava certo, quem estava errado, mas quarta-feira era dia de hasteamento da bandeira na escola. Rapaz, vocês estão falando, eu cantava com o hino todo respeito, nacional. vocês estão falando da quarta, mas eu acho que na minha escola era na quinta, cara. A minha era na quarta. Era na quarta, Na né? minha escola também era na quarta. Então, E eu acho que e eu a tô gente confundindo. estudou em escola diferente. Mas, por exemplo, depois do hino nacional, você não bate palma. Exato. E as Exato. pessoas batem palma. Eu não bato. Então, você, porque você eu levo. hoje o pessoal canta o hino nacional de qualquer jeito, de braço cruzado, isso, daquilo, e tem uma postura para Tem uma você. postura. Uma coisa, só terminando esse raciocínio aqui, uma vez eu estava acho que foi 2019, eu estava em Interlagos, fui assistir um Stock Car. E antes, estava lá no setor dos boxes, tudo. Na hora o narrador, Chicão, começa a falar, agora todo mundo, em sentido de respeito, vamos cantar o hino nacional. Cara, eu parei, eu de óculos escuros, parei por posição de sentido, mão no peito, e eu cantando, porque eu canto o hino nacional com amor, de verdade. E quando eu olhei pelo óculos escuro, de óculos escuros, ninguém estava em posição de sentido, ninguém estava em posição de respeito, só eu. E eu chamei a atenção de um fotógrafo, que ali eu vi quando ele passou, aí voltou e, cara, tem um cara cantando nacional, e ele tirou várias fotos. Não sei se publicou, postou, mas enfim, é o patriotismo, é o Brasil, é o amor que eu tenho à bandeira. Hoje eu digo até nesse é meio, sei lá, é estranho isso. Eu digo que o Brasil, ele é patriota, a população brasileira, ela é patriota a cada 4 anos. Quando tem jogo do Brasil na Copa, Infelizmente. né? Para mim é uma grande realidade, porque muita coisa que é simples de você demonstrar ser brasileiro, são poucos que fazem isso, né? E aí quando eu vejo um movimento como o escoteiro, que traz toda essa coisa de formar o cidadão, pô, bicho, é diferente. Mas aí, você vê uma pessoa diferente. meu querido, eu vou ter que colocar um ponto aqui que infelizmente não dá para fugir dele. É porque eu não quero usar essa palavra, mas assim, a gente entrou parece um platô de emburrecimento em massa tão grande, cara, que, tipo assim, se eu tiver com meus meninos, vou usar essa expressão, com meus escoteiros, numa praça, iniciar uma atividade e tiver ali... Cara, deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu nem falar isso. Na minha moto, eu tenho 2 bandeiras que eu levo na minha moto. Tem a bandeira, que não é a bandeira da UEB, certo? É o distintivo de promessa, em formato de bandeira. E a bandeira do Brasil, que com certeza vai mais alta do que a bandeira que está na moto. Ela vai uma bandeirinha do Brasil que vai mais alta na moto. Então, assim, eu me recordo demais, cara, que eu passei na moto um dia desse e uma mulher fez, é um bolsominion. Faz logo Tu tá entendendo? Associa. Eu digo, meu Deus do céu, como é que um ser humano, um político aí, bicho, a pessoa associa diretamente um símbolo nacional Você entende o que eu tô querendo dizer, cara? Não, Com certeza. na época de Copa a gente não vai poder mais colocar a bandeira do Brasil. Exato. Então, assim, vermelha. isso é simplesmente pavoroso. Para mim, isso é pavoroso. De verdade, fazer esse tipo de associação. Cara. É pavoroso. Então, assim, e tem gente que até hoje compreende dessa forma. Você desassocia, você perde Exato. identidade. Sendo que a gente lá, cara, a gente não quer saber se tu é desse partido, ou se tu é desse outro, ou se tu não tem partido nenhum, se tu é de esquerda, de centro-esquerda, de beira de esquerda. Você Cara, a gente pratica escotismo, é educação. A educação escoteira, né? O movimento, o programa escoteiro, a gente leva para o jovem.
ponto final. E dentro dele tem a parte cívica, que infelizmente foi ficando baldeada e o pessoal foi associando a outras coisas que não tem nada a ver. Então, assim, um escoteiro, ele vai hastear a bandeira, claro, todo como Ezirra Ney hasteia, ele vai também e ele respeita. A bandeira do Brasil, ele não encosta no chão, a bandeira do Brasil ele não deixa encostar nem nas partes íntimas. Quando é os menorzinhos, a gente tem cuidado de pegar. Caralho, não é besteira não, cara, porque é isso mesmo. Existe um simbolismo. Existe simbolismo. Se a gente sabe disso, mas tipo, biquíni com bandeira do Brasil, cara, pelo amor de Deus. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O cara assim, olha, um bocado de cara ali, extremista, patriota. Não, mas ser patriota não é... É gostar muito além. É meu país, cara. Eu como nesse país, eu vivo nesse país, crio minha casa nesse país. Eu acho entendeu? Que o patriotismo ele tá muito nisso também, né? Eu digo assim, cara, eu amo o meu país. Quero muito conhecer outros. Podemos estar vivendo o que for. Exato. Mas assim, eu fico, cara, o que eu tenho que pode contribuir para mudar a realidade que eu vivo aqui? Então, isso para mim é muito importante. Eu acho que você ser independente, mas você está entendendo o que as cores da bandeira realmente significam para você e o que é você respeitar o lugar que você nasceu. Então, você falou do emborrecimento ao longo dos anos. Então, eu me lembro aqui de uma professora que eu tive no ensino médio, olha que faz tempo isso, viu? Professora Dulce. Ela dizia, o governo não quer que o povo tenha educação. Cara, isso foi em 93. Olha que ano a gente está hoje, né? E você vê, né? Quando a gente fala educação moral e cívica, dá uma saudade da... Essa é a parte boa da quinta série, né? Diferente das que a gente traz hoje ainda, sendo quarentão. Mas você não tem mais essa disciplina que explique sobre o que significa o que é a bandeira, o que é o selo nacional, o que traga explicando o que é de fato o nosso país. E com isso a gente perde identidade. Perde identidade. Você sabe exatamente. Que você só é brasileiro a cada 4 anos. A cada 4 anos, exato. E nem mais, que a seleção tá uma bosta. E nem há 4 anos, exatamente. Eu prefiro que, nesse caso, que o Palmeiras representasse, né? A seleção brasileira. Mas a gente vai entrar nessa esfera porque ele é botafoguense. Mas o Botafogo é a única seleção flamenguista. Mas o Palmeiras já representou a seleção brasileira. Já representou. Né? Aí o Botafogo também. Não esqueça que foi um dos caras, olha, um dos times que mais colocou fogo não. Mas colocou jogadores dentro da seleção, né? Embora que foi há milênios atrás, mas aconteceu. Foi, né? Mas eu sinto saudade dessa época de que a gente vivia, nós éramos educados para ser brasileiros de fato. E hoje não tem, cara. Hoje não tem. Né? Então, eu não ouço minha filha falar que tem achamento na escola que ela estuda. E toda quarta-feira eu tava lá, hasteando a bandeira. Fizesse sol, fizesse chuva. Fizesse chuva, a gente tava na parte coberta, né? E, cara, era uma galera lá, né? Aí, pronto. Inclusive, tem um chefe escoteiro, Vitor, né? Que é muito amigo meu. E ele foi militar. Aí... militar de Força Armada, do Exército. Aí a gente uma vez conversando exatamente sobre isso, sobre essa demonização, usando a palavra demonização mesmo, né? É isso mesmo. Entendeu? Porque a gente teve um momento que a gente percebeu que tinha gente que demonizava, que tinha medo de... porque vocês escoteiros usam distintivos, tem os símbolos, ganham medalhas, botam as barreiras, tiram as medalhas, deixam as barreiras e tal. É uma cópia. Não, porque isso é militarizado, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, olha, veja bem, a gente tem uniforme, temos distintivos, temos insígnias, a gente tem a nossa progressão todinha, mas a gente não é militar. O fundador era militar, sim, mas ele não trouxe o militarismo para dentro, assim, de cara. Mas, de toda forma, eu acho errado também demonizar militarismo. Porque a gente, querendo ou não, o movimento, ele precisa, ele anda. Existem escoteiros básicos, que no caso o que eu faço parte, é a modalidade básica. Existe a modalidade do ar. Existe a modalidade do mar, cara. Inclusive, veio pela Marinha. Aqui, esse livro aqui que eu trouxe para você, tá aqui, o Guia do Escoteiro,
É porque aqui é um facsímile, né? Mas tá aqui, ó. Imprensa Naval, Rio de Janeiro, 1925. Entendeu? Então, assim, os primeiros uniformes foram trazidos por eles. Então, por que demonizar? Por que colocar como uma coisa... E por que não compreender que também não é uma organização militar? 7 de setembro a gente desfila. Inclusive, eu toco numa banda marcial, lá do 07 São Sebastião. Eu toco a corneta, eu sou o bico de ferro, né? Que chama, né? Tu tava numa banda marcial, ela não participou. Participou? Tocava o quê? Tocava É, massa demais, banda marcial, Tocava o cara. quê? Eu adoro. Dá uma dor de cabeça grande, mas é muito bom. É. o bumbo. Mas tu fazia carro nova, bum, bum, eu acho massa demais. Ainda rebolava. Ah, não. Ele fazia uns movimentos com a mão assim meio. Mas rola, tem de tudo em banda marcial. Ele é diferente. Tem uns passinhos e tudo aí. Mas banda marcial é legal, cara. Enfim. Meu irmão, esqueci o que eu tava falando aqui. Foi mal, cara. Foi falar que aí estava rebolando, Não, tocando o aqui bumbo. a gente é Ai, Aí você já foi eu fiquei, não, imaginando. eu fiquei imaginando, sabe? Se tu esquecer, imagina a gente. Pois é. A gente tenta esquecer, né? É. Mas, Essa enfim, parte. voltando para sim, a questão da demonização, de sair associando a coisas. Se você for pegar o movimento escoteiro hoje em dia, não vou botar o movimento, vamos botar a União dos Escoteiros do Brasil. E os parceiros que ela tem, e se você for pegar e sair querendo demonizar por o que você acha, o que você pensa de cada parceiro da UEB, meu irmão, então é melhor você, se você não entender, é melhor você pegar, fazer um bolo e jogar no fogo. Porque, veja bem, a gente tem como parceiro o Grande Oriente do Brasil, né, a maçonaria, certo? Inclusive, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, assinou um tratado de comum, acordo em comum, tipo um ajuda o outro, Sim. né? Teve os maçons aí, inclusive lá no meu grupo tem uns maçons, chefe Stanley é maçom, mas eu acho que teve uma chegada de um grão-mestre novo, o novo que eu digo, eu não entendo, cara, não sou maçom, mas enfim, e a gente tava lá e teve essa parceria, né? E sempre tem, entendeu? Os escoteiros são maçons. Não é dentro da maçonaria, mas a maçonaria ajuda pra caramba o movimento escoteiro. Entendeu? União, né? A união faz a força. Entendeu? E pode ser vice-versa, né? A maçonaria ajuda. Exatamente, Porque vice-versa. É uma instituição também que não é religiosa, E de muito mas que também respeito, tem né? muita influência sobre algumas camadas de suporte, de ajudar a própria sociedade. Né? Pois é, então assim, ajuda muito. Então assim, e sempre ajudou, né? Como tem grupos escoteiros aí, que tem um Rotary Club e outras coisas e tal e tal. Então, entenda que tem muita parceria que tem um ideal em comum, que é deixar o mundo melhor. Inclusive, tem uma frase de assim, deixe o mundo melhor do que quando você... Não é o mundo. Sempre deixe onde você passar um pouco melhor do que quando você chegou. Isso vale para a vida, para o mundo. Né? Cheguei aqui nesse mundo desse jeito, eu vou deixar um pouquinho melhor, quando estiver saindo dele. Entendeu? É mais ou menos isso. E se você for ver essas instituições, como maçonaria, Rotary Club, Lions Club Internacional e tal, tem essa mesma uma linha de pensamento, digamos assim, humanitária, bem parecida. De dar uma melhorada como ser humano, desse tipo de coisa. Evoluir. De evoluir, exatamente. São questão de valores, né? Exatamente, questão de valores. Então, assim, esses parceiros que o movimento escoteiro tem, as Forças Armadas também é da mesma forma, cara. Entendeu? As Forças Armadas da mesma forma, dá total. Se precisar, ela vai dar o suporte, sim. Ano passado, inclusive, é interessante, agora eu vou citar os desbravadores, que ano passado, no 7 de setembro, o contingente para o desfile foi enorme da União de Escoteiros, não só da União de Escoteiros do Brasil, mas de outras organizações. Aqui, no caso, a gente também tem os escoteiros tradicionais, que é outra organização que também pratica o escotismo brilhantemente, entendeu? São os escoteiros tradicionais. Eles é bem parecido. O uniforme muda alguma coisa, mas são escoteiros também. E a essência é a mesma, exato. O que é que acontece que o contingente foi enorme. Aí eu me lembro que a gente estava indo ver nesse dia,
Porque toda vida que a gente vai acampar, tem que fazer uma visita técnica antes. Uns dias antes, no local onde vai acampar. Por vários motivos. Segurança, se tem sei lá, uma caixa de marimbondo do tamanho do negócio desse Fusca aí, ou se dá para, se precisa fazer isso, aquilo. Uma visita técnica. A gente tá indo com jovem, com criança, então tem todo um cuidado. E é padrão isso. Aí, André, que é meu APF é assessor pessoal de formação. Minha formação toda como escotista passa por ele. Aí, ele chegou e recebeu uma ligação de uma tenente, se eu não me engano, da Força Aérea, da Aeronáutica, pedindo uma quantidade enorme de escoteiros. Aí, André, cara, vai ter... Para o desfile 7 de setembro esse ano, tem muito escoteiro, cara, muito mesmo e tal. A gente ficou viajando. Os desbravadores não vão participar. Aí eu, cara, porque caiu no sábado. O 7 de setembro ano passado. Caiu no sábado. Então a religião deles, por não permitir, né, que eles trabalhem no sábado, ou fazer alguma atividade no sábado, aí deu esse espaço, né? Esse espaço para a gente colocar mais escoteiros, entendeu? Então, assim, tem tudo isso e tudo isso é respeitado. Tudo isso é respeitado. Tá entendendo? Tem que ser, né, assim. Isso é inclusive, né? Entendeu? Esse ano, com certeza, provavelmente, não sei, aqui não olhei ainda, mas os desbravadores estarão no 7 de setembro. Se não for no sábado, eles estarão, como eles estão todo ano. Inclusive, a banda deles é maravilhosa. Eu tenho o maior prazer de ver banda de música, cara. A banda marcial de fanfarra, eu adoro. É um domingo. É no domingo, então eles estarão. Né? Então, assim, enfim, e a gente tem 2 desfiles grandes, né? Tem o desfile do 7 de setembro, mas tem um maior ainda que é no dia 2, né? Não sei se cai realmente no dia 2 de setembro, porque é só dos escoteiros, que inclusive é interessante porque a Associação dos Escoteiros do Alecrim era antes da existência da União dos Escoteiros do Brasil. É interessante demais. Não tinha ainda a União dos Escoteiros do Brasil. Aí era associação, aí começou aqui, aí a Associação dos Escoteiros do Alecrim. Aí é massa que o Alecrim fecha nesse dia. E, meu amigo, é escoteiro para você perder de vista. E é um desfile muito extenso. É bem grande mesmo. Então se junta todo mundo ali, sai da frente do Padre Miguelinho da escola, que é onde é baseado o 12. E fica o museu também lá, o Museu do Escotismo, que é muito interessante conhecer. E, né, faz o desfile. Então, assim, só para não perder, essa parte de demonizar, porque, vocês são militares. Não. Vocês são paramilitares? Também não. Vocês são maçons? Também não. Vocês são de tal religião? Não. A gente é escoteiro, cara. A gente pratica escotismo. E os filhos de vocês é isso. É uma forma de educação não formal. É isso, uma forma de educação não formal. Aquela educação de matemática, de português, entendeu? É isso. E também um menino, vai acender. Não, ele aprende pra vida, cara. Ele vai aprender que ele não é só escoteiro dentro do grupo, certo? Ele vai aprender que ele tem que... É obrigação dele respeitar, é obrigação dele ajudar, fazer o bem, sempre que ele tiver oportunidade, né? Só que, eu vou fazer uma boa ação hoje, porque hoje é Semana Santa. Hoje eu tô com um lencinho. Ou porque eu tô com meu lenço, ou por isso, ou por aquilo. Inclusive, eu coloquei, não é uma vergonha, não, é só para mim não me atrapalhar. Mas eu coloquei aqui um código de conduta que a gente segue, certo? Que é a lei escoteira. E ela tem a lei escoteira é a seguinte: o escoteiro é honrado e digno de confiança. Primeiro, né? O escoteiro é leal. O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação. O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. O escoteiro é cortês. Olha só que essa palavra que tem gente que não sabe mais nem o que é isso, né? O escoteiro é cortês. Eu sei que eu tenho um amigo meu que também é cortês. Cortês antes era conexão, né? O escoteiro é bom para os animais e as plantas. Aí vamos aqui. Que tem a parte da promessa também. Enfim, mas se você for olhar, é um código de conduta mesmo. É um código de conduta que você tem que seguir. Entendeu? E você vê que abranja muita parte da sociedade. Então, assim,
Se você for observar um menino, uma menina, um jovem que ele foi escoteiro, ele, por obrigação, ele já tem que ter uma postura um pouco mais. Por isso que eu falo desse meu amigo. Entendeu? Ele era diferente, cara. Ele tem que ter uma postura já mais assim. Não é, não é isso, mas ele. Coisas tão simplesinhas, mas ele tem essa noção, entendeu? Ele sabe que ele está dentro de um transporte público, mas tem uma pessoa que é mais velha do que ele automaticamente ele vai dar o canto. Ele não precisa a pessoa estar ali se caindo por cima dele para ele dar o canto, não. Nem vai botar um fone de ouvido e ficar lá, não. Se ele fizer isso, ele está errado. Ele sabe disso. Isso, sério, a gente pode dizer que é o estar sempre alerta? É o estar sempre alerta. Entendeu? Os escoteiros nesse negócio no Rio Grande do Sul aí que teve, quando teve aquela enchente, trabalharam ativamente, maravilhosamente. Entendeu? E abrange áreas que tem gente que nem imagina. Por exemplo, eu sou radioamador. Sou radioamador por causa do movimento escoteiro. Que é uma paixão que tu tem, né? Só o que tem de menino que é radioamador dentro do movimento escoteiro não é brincadeira. Que sabe operar uma base de rádio mesmo, que sabe se comunicar por fonia em CW, que é o código Morse. Aí você vai, pra que isso? Isso não se usa, você que pensa, cara. Rapaz, Ele conversa, cara, piscando o olho, ele fala com a boca uma coisa e os olhos diz outra. isso que eu muito ia dizer. massa. Entendeu? As pessoas acham que esse tipo de comunicação e certas coisas que a gente fazia antigamente, ou que talvez a gente nem chegou a fazer, não são mais importantes. Fixa a internet. Fixem o meio de comunicação que a gente tem hoje como para entender como é que a comunicação de fato ela funciona. Ou seja, a gente não pode desprezar tudo isso, porque hoje nós temos uma comunicação, uma tecnologia muito avançada graças a tudo isso, né? Então, hoje o pessoal fala assim, é tecnologia RFID, né, para radiofrequência. Você pega aqui um negóciozinho, você nem encosta. Isso é muito moderno. Cara, isso daqui nasceu lá na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, exatamente. Radiofrequência nasceu na Segunda Guerra. Identificação por radiofrequência já vai fazer 100 anos. Fazer e as 100 pessoas anos, acham exato. que é de agora. É de agora. Acha que é de hoje. Entendeu? Então, tudo isso, e assim, eu digo até, sabe, Sérgio, que são fundamentos para a vida. No meu entendimento, de hoje abrangendo muito mais, que o escoteiro, o escotismo, né? Escoteiro. Você até usou um termo que não é errado, que é bem interessante, que é escoteirismo. Escoteirismo. Esse livro, inclusive, usa esse termo. O escoteirismo, ele traz fundamentos importantes para a vida, né? Para a formação desse cidadão. Então, quando você fala assim, pô, o cara tá ali aprendendo a se comunicar com código Morse, imagine aí, essa situação do Rio Grande do Sul. Imagine, aí vamos usar isso de forma... A gente teve agora tsunami no Japão, na Rússia, né? Exato. Situações como essa que cortam a nossa comunicação mais comum hoje. De que maneira a gente provavelmente vai se comunicar? Das formas mais arcaicas que Exato. existem. Que é Até a porque o base. rádio ele só precisa da força da natureza, que é a onda eletromagnética. Ele não precisa de eletricidade, ele não precisa só para carregar a bateria. Mas assim, Sim. numa bateria de carro você liga um rádio. Isso. Mas ele não precisa de um satélite, não precisa de nada disso. Digamos que, claro que não vai acontecer, mas se a comunicação global e satélite todos caíssem, os rádios funcionariam tranquilamente. É isso que vai salvar o mundo. E Tá vendo? a gente aprende a usar o pombo correio também? Rapaz, o concorreu, acho que. Eu acho que aí ainda não, Acho porque que assim, comunicação, eu né? pra radiofrequência, né? É, Deixa os bichinhos descansar. eu acho que os Até porque pombos foram hoje não seria aposentados. Ecologicamente correto, é. Mas foi só para quebrar aí. Rapaz, Sérgio tinha me falado sobre um símbolo nazista, ele é assustador, ele é enigmático, né? Quando a gente vê, a gente associa a Hitler, ao massacre dos judeus, a suástica. E eu não sabia que a suástica era um símbolo. Chegou a ser, pronto. Isso, vou explicar. Veja bem. É o seguinte. Isso tem que entrar num contexto aqui que é bem interessante, né? Que é a preocupação do movimento escoteiro, da União dos Escoteiros do Brasil, está sempre se atualizando. Sempre ela está se atualizando. E essa é uma grande prova da atualização. Eu espero que eu não tenha desmarcado. Mas, enfim, peraí que eu vou achar aqui bem rapidinho. Tá aqui, achei. Aí. Símbolos escoteiros, certo? Então aqui você vai ver a flor de lis,
certo? Que é utilizado até hoje. E a cruz suástica, e o nome é cruz suástica mesmo. Mas vamos entrar nesse contexto que esse livro, certo? Quando ele foi escrito, foi em 1925. Então vamos concordar aqui que todos nós sabemos que nem o Partido Nacional-Socialismo existia ainda, né? Tá certo? 1925 é entre guerras, né? Nem era a primeira e nem era a segunda, não é isso ainda? Então não existia o nacionalsocialismo ainda e eles não tinham se empoderado do símbolo. Mas olha só aqui, como é que tem dizendo aqui, em ordem de formatura, né? A cruz suástica é uma distinção concedida a pessoas que prestam serviços ao movimento. Quando o escoteiro vê alguém que possui essa cruz, oferece imediatamente seus préstimos. A cruz suástica, ou roda de fogo, é um símbolo antiquíssimo. Encontra-se ele em toda parte, nos monumentos antigos de origem hindu ou cristã. Representa o sol em movimento. Baden-Powell apresenta como significando as 4 partes do mundo, que todas contêm escoteiros e que devem mutuamente se amar. E pôs um símbolo de fraternidade. Porque se transformou a suástica depois, né? Mas o que eu quero... tá até aqui. O que eu quero que entenda meu Deus do céu, desmarquei. Eu sou demais, cara. Que eu li até antes de a gente começar a gravar, a preocupação do autor do livro, mas eu me lembro das palavras dele ainda. Não fazer associação. De banir, né? Quando ele fala que foi banido a cruz suástica, porque o grande público em geral não iria compreender mais o significado de fraternidade que esse símbolo tinha. Então, assim, teve de ser atualizado depois da Segunda Guerra Mundial, muita coisa dentro do movimento escoteiro. Como foi atualizado já várias vezes. Entendeu? Só quando até esse facsímile aqui, até os anos 90, já tinha sido várias atualizações. Então, entenda a preocupação do movimento de estar sempre se atualizando. Mas a tradição, sim, cara, mas aqui virou uma tradição negra. Aí teve uma deturpação. Teve uma deturpação terrível, ficou uma coisa tosca. Então os caras baniram uma coisa que a gente carrega como a Flor de Lis carrega até hoje. Entendeu? Então, se não fosse essa parte obscura da história, a gente com certeza carregaria ela do mesmo jeito. E quando você olha nesse sentido que ela traz de movimento, né, tem um sentido legal. Só que aí isso foi deturpado. Então, mas entende o que eu tô querendo dizer? Que a preocupação foi tão grande que como o autor do livro coloca aqui, ele fala assim que por causa do crescimento do nazismo na Europa, e isso e aquilo que ele explica aqui bem direitinho, tá banido esse símbolo. Não tem mais nada a ver. Não faz mais parte, tem mais nada a ver com o movimento do escoteiro. E detalhe, os escoteiros gritavam Anauê, e por causa do integralismo de Plínio Salgado, certo? Também foi banido o grito Anauê, por ser uma coisa extremista. Então quer dizer que 2 coisas foram retiradas e que já pertenciam ao movimento antes de serem empoderadas por outra coisa. No caso, a suástica, que foi tomada posse pelo nazismo alemão, e o grito Anauê, a expressão Anauê que os integralistas começaram a utilizar. Então, o movimento teve uma preocupação, disse, não, a gente não quer mais escoteiro gritando Anauê. A gente não quer ser associado a isso. E muito menos carregando uma cruz... Eu acho que os caras devem ter ficado tristes pra caramba na época. Entendeu? Mas teve de banir. E hoje é banido de fato. Hoje em dia, eu acho que... Hoje em dia não, de fato não. Existe em museu essa medalha. Existe em museu, né? O pessoal guarda em museu, mas que são símbolos banidos, certo? De alguma forma, faz parte da história. Faz parte da história, exato. Mas mostrar ao longo do tempo de que, por mais que teve uma associação a um grupo que não era incluso, né, e que tinha práticas totalmente diversas ao que vou usar, seja a palavra filosofia, né, do escoteirismo traz, a essência do escoteirismo, isso está lá atrás, mas não pertence mais. Mas não pertence a mais, exatamente. Deturparam totalmente. E eu fico até pensando, eu peço a Deus que não exista mais outra loucura. Para ter que ter atualização. Para atualizar, já pensou um negócio com a Flor de Lis e outros símbolos que a gente usa também.
Peço a Deus que isso não aconteça mais nunca. Mas, enfim, assim, esse tópico aqui, essa parte, é mais na questão assim, da preocupação de atualizar. Sim. Porque se fosse uma coisa só de tradição por tradição, não, mas deixa lá, a gente vai dando um jeito, a gente vai explicando até hoje. Entendeu? Não. Bane totalmente, porque a gente não quer que o grande público, como ele coloca, jamais não ia entender. Entendeu? E de fato não ia dar certo, cara. Então, enfim, foi banido. Então é isso. Então tem muito essa questão. A gente começou falando, tendo onda com que você entendeu escoteiros do Brasil, esotérico, né? Esotéricos do Brasil. A idade, o cara fica certinho. Nem de óculos o cara enxerga direito. Os esotéricos do Brasil, os escoteiros do Brasil. Mas que é isso que eu estou dizendo, é uma instituição de educação, né, e de formação não para os jovens, só que não formal, tipo da escola, mas que educa na parte de civismo, na parte de cidadania, isso aí. Do moralismo também, mas não aquele moralismo como a gente hoje até conhece, né? É a educação moral e cívica que hoje não está mais presente nas escolas. Exatamente. Então, um menino que ele foi escoteiro, ele sabe respeitar a diversidade, ele tem que saber respeitar a diversidade. Ele sabe respeitar a diversidade de uma forma geral. Ele sabe respeitar tudo no mundo. A questão da parte do meio ambiente é uma obrigação dele, estar ali ativo. Inclusive, a gente estava fazendo até... tentando se engajar, porque já existe esse trabalho no Rio Pitimbu, né? Tem chefe Ronaldo, ali no Horto, né? Eu esqueci o nome do Horto, cara, mas chefe Ronaldo ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem um trabalho magnífico, cara, chefe Ronaldo, de preservação no Rio Pitimbu, entendeu? E o cara é um mestre, cara. Ele abriu já um bocado de trilha ali. E eu acho sábado retrasado, a gente foi lá fazer uma limpeza. E, cara, é terrível, porque você vai esse sábado limpado, sai com 10 sacos de lixo desse tamanho, vai no outro, até mais 15 sacos de lixo, o povo não tá nem aí. Então é um negócio que nunca se acaba. Entendeu? É interessante, assim, essa questão da educação em níveis bem elevados mesmo, sabe? De desenvolvimento da humanidade. Se a gente for olhar para alguns aspectos, a humanidade, ela tem... Está sendo um processo retrocesso. Porque se você prejudica a própria natureza, você está ferindo aquele espaço, aquele lugar que lhe dá o que comer. Né? Que dá o que comer. Imagina, eu gosto de pensar às vezes de forma bem extrema. Imagina hoje a gente vivendo o que se passa naquele filme, O Livro de Eli. Aquele filme é muito bom, cara. Né? Imagina aí, como é que a gente ia sobreviver? Né? Sem uma natureza ordenada, limpa, organizada. Não sei, aquele filme ele traz uma reflexão muito grande. Você vai olhar e é interessante sem a violência, porque o cara só consegue viver sendo violento. Violência, a água custa cara, as pessoas não têm um padrão de higiene. Então, quando a gente começa a olhar para um trabalho, para uma essência que o escoteirismo traz, cara, isso traz para a gente não só uma questão de educação, de comportamento do cidadão, mas também como uma qualidade de vida muito elevada, com o simples, com aquilo que é simples. Aí você entrou num ponto que agora chegou onde acendeu aqui a luz, o uniforme. O uniforme da gente, cara, pelo amor de Deus, toda empresa tem uniforme, cara. Se você subir num ônibus, você vai ver o motorista, ele tem uniforme. Entendeu? Toda empresa geralmente tem uniforme. Padroniza, né? É um padrão. A gente usa, certo? Aqui no Brasil, a gente tem no básico, a gente pode usar o todo caqui e pode usar um verde e a calça caqui, certo? Existem grupos que tem o caqui, que é o mais tradicional que tem, e esse que eu tenho, que é essa camisa verde, não é essa camisa bem, não, a camisa mesmo, a vestimenta mesmo, que vai os distintivos, tudo direitinho, né? Listel, tudo. E a calça caqui. E o cinto, cara. E o cinto, que é um clássico, que até hoje é mantido mesmo, né? Aquele cinto com aquela fivela que engata, com a flor de lis no meio, aquela coisa todinha. Que inclusive é um cinto, cara, que recentemente salvou um menino naquele parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Um escoteiro se perdeu lá, diz que é um parque bem complicado, eu não conheço. Eu também nunca saí no Brasil, mas diz que ele é bem... Para se perder é fácil em Yellowstone, né, que chama. E um escoteiro se perdeu. Recente agora essa história.
E quem salvou ele foi, primeiro, a astúcia dele como escoteiro e o cinto, o uniforme. Sabe o que foi que ele fez? O cinto da gente é porque era para me ter pelo menos do cinto. Ele é em duas peças. Hoje, é porque hoje é do lenço, mas no dia do cinto eu trago. Mas não tem, eu vou criar o dia do cinto. Ele tem aqui uma peça e outra que você encaixa. É um cinto bem antigo. Inclusive os uniformes da Segunda Guerra utilizavam muito esse cinto. E esse cinto, ele pode servir como uma colherzinha, entendeu? Ele pode servir de colher. Mas o que acontece? Ele é todo laqueado, dourado. O menino simplesmente usou a parte côncava para refletir o sol. Quando ele viu a busca, os aviões de busca, ele começou a refletir o sol aqui. Sim. E acharam, né? Foi esperto, né? Sabe uma Entendeu? coisa interessante? E encontraram ele. Na trilha que eu fui, que eu reencontrei esse meu amigo, eles estavam ensinando a gente sobre vários sinais que quando alguém faz trilha vai deixando para dizer vai para a direita, vai para a esquerda. Exato, chama sinais de pista. Entendeu? A gente tem isso. Cara, é incrível um negócio desse. O que salva? Inclusive, aí entrando na parte do esoterismo, quando um escoteiro morre, a morte dela vira um símbolo, todo mundo ficou achando aquele símbolo, isso é uma coisa sinistra, é uma seita, é uma coisa do diabo, esse símbolo. Mas geralmente quando o escoteiro morre, é porque eu não tenho aqui uma caneta para desenhar, mas é bem simples, é só uma bola com um ponto dentro, um círculo com um círculo dentro. É isso. Um círculo com outro círculo dentro de um ponto. Sim. Esse símbolo em sinais de pista quer dizer assim, volte para o acampamento, volta ao seu ponto de partida. De onde você partiu, que é o seu acampamento. Voltou. Entendeu? Então, os escotistas, eles começaram a utilizar, com o tempo, esse símbolo como símbolo de luto. Querem dizer que o escoteiro que morreu voltou ao grande acampamento, voltou ao ponto de retorno. Que massa, bacana. Entendeu? Massa. Aí por isso que você, quando vê um escoteiro que assim, a Rainha da Inglaterra do lado, você vai ver aquela bola e no meio um ponto. Quer dizer que é porque é tipo desejando assim, ela voltou ao ponto de retorno dela, ao grande acampamento. Legal. Que entenda como quiser cada religião. Isso. Paraíso, a um mundo assim, a outro plano, não importa. Quer dizer que ela voltou de onde ela era, de onde ela surgiu, de onde ela veio. Né, o ponto de retorno. Bicho, bacana demais esse bate-papo, esses esclarecimentos, essa quebra de paradigmas, né? É falar sobre o que quase ninguém fala. E tem muito assunto ainda. Vamos fazer, tem muita vamos coisa. Vamos fazer uma parte 2 e trazer Sérgio aqui de volta. Os símbolos. Tem muitos símbolos, né? É muito legal, cara. Muito bom falar, ouvir sobre isso. Muito bom ter você aqui, meu amigo. E eu também adorei. Sérgio, um cara que a gente bateu o olho e rolou uma energia, e não é frescura, é coisa de irmandade. Foi com você também, Alex. É porque rola um ciúme de vez. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, ele só me chama de gordo, eu chamo ele de magro. Não sabemos. Não sabemos porquê. Filho, relaxa. Note, né, gente? A gente podia até dizer isso a seu Astiel, né? Não, mas... Não, vamos deixar aqui um convite para o seu Astiel vir participar aqui do podcast. Nesse dia você está presente, eu, você, Robertinho. Anotarei na minha agenda. Filho, quando ele mas souber... a gente vai poder falar? Não, quando ele souber que a gente imitava ele. O seu Astiel é o proprietário das Indústrias Becker. Foi nosso diretor. Né, cara, que a gente... pode rolar a demissão retroativa. Filho, anote. Então, deixar um abraço aí para o seu Astiel, Dona Cátia, Botelho, toda a turma aí da Becker. Para mim, é a maior escola, uma das maiores escolas em termos de trabalho que eu tive foi nas Indústrias Becker, né? Fui professor de logística e toda vez que eu ensinava logística era trazendo a memória de tudo que eu vivi lá. Né? Mas eu quero agradecer, Edson, a presença hoje aqui, né? Vim lhe visitar e acabei ficando para o podcast, né? Meu gordo. Porque aqui é um bate-papo, aqui a gente não segue roteiro. Conhecer o Sérgio também, vou usar essa tática sua, né? Deixa eu ver onde é que o Sérgio tá. Olha, tem um restaurante muito massa ali. Cara, mas minha agenda, o pior é que eu publico a agenda. Às vezes eu publico porque eu... mas meu Instagram é super bagunçado. Tu vai ver, no meu Instagram tem...
é sobre o movimento. Aí eu coloco coisas do meu rádio, da basinha de rádio que eu tenho em casa. Aí eu gosto de colecionar avião da Segunda Guerra Mundial. Aí de vez em quando eu tiro uma foto dos meus aviões. Aí também tem coisa tocando. Então é uma bagunça, eu não tenho um Instagram profissional. Aí você, e por que não faz? Cara, pelo amor de Deus, eu não consigo manter. Entendeu? Aí, mas minha agenda ela é bem simples. Segunda-feira eu tô lá no Fuxico, em Ponta Negra, Fuxico Bar. Na quarta, no Páprica, ali em Ponta Negra também. Muito bom, já teve lá no Páprica, viu? Na quinta-feira, hoje, geralmente estou no Mormaço, mas às vezes dá uma variada, mas geralmente é no Mormaço. Nas sextas, a partir da próxima sexta agora eu estou no Mazano, certo? Ficar lá no Mazano, também lá em Ponta Negra. Nos sábados, todo sábado é no Mama Celeste, que é uma casa italiana de massas também, lá em Ponta Negra. Inclusive, o Mama Celeste muito, muito bacana lá. E esse sábado, exclusivamente, eu não estarei no Mama Celeste, porque eu estarei numa atividade escoteira na Zona Norte, que é o meu distrito de movimento. Vai estar todos os grupos de Natal lá, ali no Complexo do Nélio Dias. E quem vai estar lá é Lu Ribeiro, um grande músico aqui de Natal também vai estar tocando no Mama Celeste. Mas sábado eu sempre estou no Mama Celeste. E no domingo não tava de carne, cara. Não. Então assim, graças a Deus eu não tenho inimigo, porque se eu tivesse um inimigo, o cara sabe me achar todos os dias da semana. Exceto a terça que eu vou estar em casa, aí eu não vou dizer onde eu moro, pronto. Aí Cleide morre de vergonha, né? E às vezes a gente vai e não tava de carne na sexta-feira, dia Sérgio, aí quando o Sérgio me vê, ele parava o show para falar comigo. Aí fazia, tu fez, vamos parar o show. Rapaz, quem tem moral aqui sou eu. Exato. Sérgio, cara, obrigado, viu? Não, obrigado. Eu que lhe agradeço, cara, foi muito massa. Aqui. Valeu, venha muito. Quando quiser, o Garagem 77 tá à sua Como diz Chiclete com Banana, se me chamar, eu vou. Aqui eu só dizer, eu vou para aí hoje, eu cancelo quem tiver marcado. Aff, Maria. Ayrton, é contigo agora, cara. Arena Jatobá, aí nosso parceiro, já jogou beach tênis? Não sei nem o que é, de verdade. Aqui cara, tem, viu? Aqui tem a melhor do Rio Grande do Norte. Temos aqui o Shake Me Pibu, a nossa amiga Raíssa, você conheceu ali. Sim. Herbalife, né? Deixa eu ver mais aqui, quem é que vem aqui, nossos apoios. Momento de Saúde, Soluções Odontológicas. Nosso amigo dentista que chegou aqui, disse que ia fazer uns implantes, né? Isso. Cheguei para ele uma vez, bicho, eu fiz 40 anos. Ficando velho, eu queria parecer mais novo. Ele disse, venha na minha sala, ele meteu um aparelho e disse, você agora tá igual menino de 15 anos. Aí tô com esse ferro aqui na boca. Ah, bom. Enfim. Deixa eu ver. Passando na porta de um banco é o que importa, né? RC Marcas e Patentes, que é quem registrou aí a nossa marca, que a Volkswagen já contestou. Rapaz, até agora eu fiquei pensando nisso, cara. A nossa primeira logo original tinha o Fusquinha, Fusca, né, cara? Mas aí a Volkswagen contestou. Se incomodou a Volkswagen é porque eu tô grande. Tá bem. Eu botava um Porsche. Mas é da Volkswagen também. É mesmo, né, cara? Pra tu ver como eu entendo de carro, né, velho? Botar Chevrolet. Mas Moraria Sagrada Família do nosso amigo Baralho instalou a mesa hoje aqui na Copa, viu? Já tá funcionando. Esse cara aqui trabalha com mármore. Aí ia passando na Federal, aí a Federal parou e disse, você tá levando que nesse carro? Ele disse, é pedra. Aí eu acabo de eu não disse, aí. Dançou. Eu não disse, aí pega aí se eu quer que eu pegar um mostruário de granito. Já fechou. Caboitaram errado, cara, né? Não, fechou 2 serviços com o cabo da Federal. RR Contábeis é o nosso, faz a nossa contabilidade, Roberto Carlos, figuraça. Tá agora em novo endereço aqui na Vila 1845. Aqui na rua, em frente à prefeitura. Lá conheceu tá já teve lá? Não, tive não. Top, viu? Eu ia, mas não fui e acabei de ficar. Amigo Jucarte, você que nunca correu de kart ou que quer correr de kart, me chama aí, fala comigo. É agora em novembro, viu? Bem pertinho. 15 de novembro. Se você não for, só você não vai. E não é só andar de kart, é viver a experiência do automobilismo. Isso é legal. E aí, agradecendo a paciência e a sua audiência. Finish?